aqui para nós, a nível de campeonato brasileiro, talvez seja esse, talvez não é. E os jogadores sabem disso e, pela própria natureza do confronto, animicamente o jogador também está mais atento, mais ligado e sabe que é importante vencer. Então, o que a gente fez, assim, a nível anímico, foi mais passar confiança ali para eles, na nossa qualidade. Algumas conversas ali pontuais, individuais, em relação aos posicionamentos e como a gente deveria encarar esse jogo. E hoje deu para pautar um pouquinho na palestra algumas coisas em relação ao nosso estigma, né, da imortalidade tricolor. Então é isso, a gente botar em prática agora no decorrer da competição esse mesmo espírito, essa mesma garra e vontade de vencer que a gente conseguiu hoje, mas volto a repetir que a natureza do clássico também influencia muito. James, boa noite. Você hoje foi a terceira vez que comandou o Grêmio interinamente. Em todas as 3 vezes, pelo menos ao meu ver, foi possível ver a sua marca nos times, mesmo com muito pouco tempo de trabalho. Na sequência, o presidente fala, quem sabe vai fazer o anúncio do novo técnico do Grêmio. Mas como você enxerga esse mercado de treinadores que pouco se renova e como você trabalha a expectativa para, quem sabe, ali na frente ter uma oportunidade de assumir uma equipe? Na realidade, eu até não acho que o mercado pouco se renove, né? A gente tem ótimos treinadores aí militando na Série B, Série C. Hoje a gente tem aqui no Brasil muitos treinadores estrangeiros, né? E que, consequentemente, diminui os espaços aqui para que esses bons treinadores que estão trabalhando em Série B, Série C, possam ter oportunidade, né? Recentemente, aqui, um treinador que eu enfrentei na Série B pelo Curitiba, ano passado, ele estava no Operário e hoje ele está no Mirassol, que é o Guanais, que é muito bom treinador. Então, existem bons técnicos aqui no país, muito bons técnicos. E acho que a questão ela é muito mais mercadológica, por todo o contexto ali que envolve futebol hoje, né, como negócio. James, aqui. Tu falou um pouco sobre a questão de resgatar o DNA do Grêmio, né? Resgatar o jeito do Grêmio de jogar. Uma partida é suficiente para que os jogadores consigam entender essa metodologia e saber que vão precisar lutar efetivamente por toda a bola? E qual vai ser o teu trabalho a partir de agora para manter esse nível de intensidade mesmo com a chegada, por exemplo, de um outro treinador? Eu pontuei com os atletas hoje na preleção que existem valores humanos com os quais a nossa torcida se identifica. E aí eu citei alguns exemplos ali na palestra e desenrolei sobre esses aspectos que são importantes. E tenho certeza que o torcedor que veio hoje aqui nos apoiou o jogo inteiro, não teve nenhuma vaia para ninguém, foi só apoio incondicional, porque o torcedor viu isso em campo. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar para o decorrer dos próximos jogos. E tenho certeza que quando o torcedor vê a equipe se empenhando, se dedicando, buscando vencer duelos e deixando tudo dentro do campo, o torcedor vem junto, a arquibancada vem junto. Boa noite, James, tudo bem? Quais dicas o profissional James Freitas tem para dar em relação a este elenco, este grupo, para o próximo técnico que vier assumir o Grêmio? Obrigado. Hoje a gente tem, isso é um mérito da nossa diretoria, né, em relação às contratações. O treinador que vier, ele vai poder optar em jogar com meias interiores, ele vai poder optar em jogar com extremos, vai poder optar por jogar com um centroavante mais posicional, um centroavante mais de mobilidade. Então, nós temos um elenco que nos possibilita uma série de variações táticas ali que podem ser construídas ao longo do trabalho. Então, essa será, acho, a informação mais pertinente que eu vou passar para ele em relação às características e qualidade dos jogadores que a gente dispõe. James, boa noite. A gente percebeu que, apesar do pouco tempo, foram inúmeras mudanças que tu conseguiu fazer na equipe, mudanças importantes, e 2 delas em relação à escalação, a volta do Monsal, a titularidade, e o Pavon de fora da relação. Queria que tu explicasse essas 2 escolhas.
Na realidade, em relação ao Monsalve, que foi a primeira pergunta, o Miguel é um jogador com um talento muito acima, ele é um jogador que é brilhante, a gente sabe disso no dia a dia, no treinamento, e foi só uma conversa, ajuste posicional, conversamos bastante em relação a alguns aspectos que a gente entende que ele, e a comissão que estava aqui já entendia também que ele deveria evoluir em relação ao jogo dele, e é um jogador jovem de 21 anos, que tem um futuro brilhante aí pela frente, pela qualidade, né, pelo entendimento que ele tem, pela inteligência e pela facilidade com que ele consegue executar os fundamentos do jogo. E em relação à ausência do Pavon, a gente optou por refrescar a equipe, e ele tinha um desconforto de uma pancada no tornozelo, e tínhamos outros jogadores em condições de ir para dentro do campo e competir melhor do que ele, foi só isso. Uma opção mais técnica mesmo. Boa noite, James, tudo bem? Em relação ao Marlon, por que da opção por ele hoje? E a gente viu ele muito bem, em especial nos quesitos defensivos, nas antecipações, na marcação, enfim. É por aí mesmo a grande valência dele? O Marlon é um jogador de qualidade, ele tem um apoio muito forte, né? Hoje ele se salientou por ações defensivas, ele ganhou bastante duelo, é um jogador muito competitivo. Já conheço ele da época do Fluminense, quando trabalhei lá com o Roger no Fluminense. E a opção por ele hoje passa também por uma ideia de a gente colocar jogadores mais refrescados do ponto de vista físico, que pudessem ir para campo e entregar um jogo de intensidade. A gente sabia que o jogo exigiria muita intensidade hoje. E aí a ideia era também refrescar a equipe para a gente entrar com os jogadores em condições de competir o tempo todo. James, você citou que na sua palestra teve essa questão da imortalidade, desse resgate de sentimentos e sensações que o torcedor reage dentro de campo. Queria te perguntar se pela tua experiência no futebol, se daqui a pouco vai ter um outro técnico nos próximos dias ou não, mas tu entende que daqui a pouco uma atuação como essa, em que o torcedor reagiu de uma forma tão positiva, e a gente via nos últimos jogos uma reação bem negativa ao produto que estava em campo do torcedor, se tu entende que isso é um ponto de partida para o Grêmio dar uma guinada mais positiva para a temporada, até na questão desse resgate da relação com o torcedor. Obrigado. Eu entendo que perfeita a tua colocação. Acho que o Grêmio mobilizou ao longo da sua história por formar equipes competitivas. Tivemos uma equipe em 2016, ali 17, que ganhou a Copa do Brasil Libertadores, que era até uma equipe que não só pelo aspecto competitivo, mas tecnicamente ela também resolvia muitos jogos pela qualidade dos jogadores que dispunha e pela natureza desses jogadores. Agora, nosso DNA é esse, e é importante que quem venha tenha ciência disso, né, que nosso torcedor, ele vibra quando a gente ganha um duelo, quando a gente vai para campo, e as nossas ações ali, elas são positivas, né, em relação a vencer duelos, tanto ofensivo quanto defensivo. E, naturalmente, obviamente, vou passar isso para quem vier treinar a equipe. James Freitas, parabéns pela sua entrevista.